Olá, darei-me início agora falando sobre o sistema nervoso. Peço desculpa para vocês pela minha voz, pois eu estou um pouquinho com a alergia atacada. Então, mas a gente vai dar continuidade à aula, ok? O que é o sistema nervoso, né? É o centro controlador de todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo, onde ele é dividido, né? Onde ele acaba sendo dividido com a função do sistema endócrino. O sistema nervoso, através de seu componente, ele é capaz de perceber estímulos aplicados à superfície do corpo, às vísceras em geral, interpretá-los e desencadear a resposta adequada a cada estímulo, né? Como é dividido esse sistema nervoso? Ele é dividido em central e periférico, onde o sistema nervoso central está envolvido pelo crânio, sendo constituído pelo encéfalo e a medula espinhal, né, que é envolvido pelo canal vertebral. O sistema nervoso periférico é constituído por estruturas nervosas, né, que estão fora do estojo ósseo. Quais seriam eles? Crânio e vértebras, né, sendo ela os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, que a gente vai ter aquela parte sensitiva e motora. Então, vocês conseguem avaliar no critério anatômico o sistema nervoso central, né? Tem lá o encéfalo e a medula espinhal. No encéfalo, eu vou ter o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, né? No tronco encefálico, eu vou ter o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Já no sistema nervoso periférico, eu tenho os nervos, os gânglios espinais e as terminações nervosas, para facilitar um pouco o entendimento de vocês, tá? Além disso tudo, nós vamos falar um pouquinho das meninges, né? O que seriam as meninges, né? O encéfalo e a medula espinhal são envolvidos e protegidos por uma membrana de tecido conjuntivo chamado em conjuntos de meninges. Na verdade, são lâminas, né? De fora para dentro. Então, de fora para dentro, eu tenho a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. A dura mater é a mais espessa, né, delas, e a pia mater é a mais fina. A última que acabamos de falar, ela está intimamente aplicada ao encéfalo e à medula espinhal. Entre elas duas, nós vamos ter o quê? A aracnoide mater, né, na qual vocês vão ver que vão ter fibras delicadas que vão até a pia mater, constituindo uma rede semelhante como se fosse uma teia de aranha, né? A aracnoide ela é separada da dura mater por um espaço capilar, onde a gente chama de espaço subdural, e da pia mater pelo espaço subaracnoide, onde circula o líquido cerebroespinal, que a gente conhece também como líquor. Tá? Então, vocês estão vendo nessas figuras que eu acabei apresentando para vocês, vocês estão vendo um pouquinho aí das meninges, né? Os pontos quando ocorrem de inflamação, né? E é onde elas estão localizadas aí no cérebro. Então, vocês estão percebendo que elas são divididas como dura mater, né? A pia mater e a aracnoide, tá? Para facilitar o entendimento de vocês. Com tudo isso, também nós temos o sistema nervoso, nós temos os neurônios, né? Que são células que constituem o sistema nervoso, né? Que na verdade essas células, elas são especializadas com funções que, se elas são perdidas, a gente não consegue restabelecer elas, né? Elas são incapazes de se reproduzirem, né? Apesar de conhecer uma unidade do sistema nervoso, a gente não consegue, a partir de uma célula, estabelecer uma função de todo o órgão, né? A grande dificuldade que a gente tem sobre o sistema nervoso é que ele constitui-se no fato que o neurônio depende da área considerada a se comportar de uma forma diretamente. Não dá apenas para ter uma impressão, né, do que há em vários órgãos dentro do mesmo órgão. Então, na verdade, a gente vai possuir partes como o corpo e dendritos e o axônio, que vocês vão olhar nessas figuras, que são as terminações nervosas. Então, os dendritos como se fossem esses bracinhos, que são as terminações onde a gente consegue fazer a recepção. Aí vocês estão vendo como se fosse um olhinho nessa parte. Nós temos o corpo, nós temos o axônio, a bainha de mielina, que faz essa proteção toda. Temos o nodo de Ranvier e as terminações do axônio, que a gente fala terminações nervosas, né? Vocês vão olhar, nós temos vários tipos de bioneurônios, né? Nós temos o bipolar, o unipolar, o multipolar e a célula piramidal. E vocês observam que cada um deles
acaba tendo uma diferenciação, tá? Então, o sistema nervoso, ele possui uma diversidade de células, né? Então, dá para vocês. Então, além de atuar como célula de nutrição, né, que são aquelas que têm a barreira de componente, né, elas têm um excesso de íons, como o de potássio, que elas acabam carregando, tá? E aí, o sistema nervoso central. Quais são os componentes anatômicos dele, né? Aí vocês estão vendo o corpo caloso, tálamo, né? Cerebelo, ponte, medula, hipófise, hipotálamo. E aí vocês estão vendo ela numa forma de corte sagital, né? E vocês estão vendo a outra por forma de lobos cerebrais, onde tem o frontal, temporal, é, ponte bulbo, cerebelo, lobo occipital e o lobo parietal. Só para vocês terem uma noção. Então, eles estão localizados aonde? No esqueleto axial, né? Onde o encéfalo é protegido pela calota craniana e medula espinal protegida pela coluna vertebral, naquela porção mais desenvolvida e mais importante do cérebro, tá? E aí, dá para vocês observarem que eu acabei de falar para vocês, em cima nervoso central, nós temos o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal, tá? E eu consigo colocar das duas formas para vocês terem esse entendimento. E aí, o cérebro, né? Que é igual que o telencéfalo e o diencéfalo, né? Que na verdade o cérebro é a junção desses dois. Então, vocês estão vendo que de vermelho vocês vão ter o telencéfalo. O verdinho é o diencéfalo. E aí fazem parte do cérebro. Já no tronco encefálico, né? Vocês vão ter o mesencéfalo, né, como se fosse um cinzazinho, né, mais pro preto. No amarelo, vocês vão ter a ponte e no roxinho vocês vão ter o bulbo. Isso são as partes que faz conexão do tronco encefálico. Já no cerebelo, vocês vão ver com essa parte marronzinha. O cerebelo tem o cerebelo mesmo, tá? Para vocês entenderem. Quando eu falei para vocês a respeito de localização, que eu mostrei essa figura de lóbulos, né? Quer dizer o quê? Que cada hemisfério possui algumas elevações, né? Tanto elevações como depressões. Quando a gente fala elevações, dá para ter um entendimento de giros e depressões são os sulcos. E cada hemisfério cerebral ele é dividido em 5 lóbulos, né? Como eu já mostrei para vocês, nós temos o frontal, o parietal, o temporal, o occipital e o insular, tá? 80% quando a gente fala de cérebros, tem telencéfalo de encéfalo, corresponde a 80% da massa encefálica, aonde a gente vai acabar dividindo em hemisférios cerebrais, tanto o direito como o esquerdo, aonde eles vão ser unidos pelo telencéfalo, tá? É ele que faz essa junção dos dois. Aí, voltando, nós vamos falar um pouquinho do encéfalo, né? O que eu posso falar sobre o encéfalo? Ele consiste em duas camadas, né? Do corte cerebral, que são substâncias cinzentas, né? E essas substâncias cinzentas são agrupamentos de corpos celulares de neurônio, né? Temos também o centro branco medular, que está mais na parte interna, ok? E esse centro branco medular, essa substância branca, são agrupamentos de fibras nervosas amiline e mielínicas, que são aquela parte esbranquiçada, mais as células de glia, tá? Que nessa imagem vocês conseguem ter um pouquinho do entendimento do que nós estamos falando. E aí, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de todo esse processo, né, que a gente tem lá do cérebro, né, e a gente vai falar sobre o encéfalo também. No diencéfalo, né, começando por ele, eles é envolvido pelos hemisférios cerebrais, né, especificamente pelo telencéfalo, que cresce muito, né. Para a gente poder ver, às vezes, a necessidade de realizar uma secção sagital, né, no próprio encéfalo, que a gente pode constar com o quê? A respeito do tálamo, né, que vocês vão estar presenciando
nessas figuras. O tálamo, na verdade, ele tem duas saliências volumosas e arredondada com o núcleo, né? Para quê? Para passar informações entre a medula e o telencéfalo. Já o hipotálamo, ele está na parte anterior e inferior ao tálamo, tá? E ele apresenta uma conexão com a glândula hipófise, que na verdade ela é a glândula mestre do sistema endócrino, né? E o que ela vai fazer? Vai controlar a fome, a saciedade, né? O sistema nervoso autônico, a respeito de simpático ou parasimpático. Então, essa é a importância do hipotálamo. No tronco encefálico, ele é responsável por inúmeras funções, né? Uma das principais é a parte do centro respiratório e da parte cardíaca, né? E ele vai estar o quê? Na parte superior para o inferior, aonde ele vai formar o quê? O tronco cefálico. Ele vai acabar formando o mesencéfalo, né? E o que seria o mesencéfalo? Aonde estaria o mesencéfalo? Ele estaria ali entre o diencéfalo e a ponte. E a ponte, na verdade, aonde está? A ponte ela tem uma saliência arredondada e ela está ali entre o mesencéfalo e o bulbo. Ela está na parte anterior do cerebelo, tá? Já o bulbo, ele tem uma conexão com a medula, pois ele é mais dilatadinho. Vocês vão ver que ele é mais alargado, tá? E o cerebelo, ele ocupa a porção posterior da cavidade craniana, onde ele é ligado ao tronco encefalo e ele acaba regulando os movimentos voluntários nessa parte de coordenação motora e também ajuda para manter a postura e o equilíbrio das pessoas, tá? E falando agora sobre a medula espinhal, ela está onde? Na verdade, ela faz parte do sistema nervoso central e está localizada no interior do canal vertebral, aonde ela tem a função de condução de impulso em sentido ascendente e descendente, e ela também é muito importante nos movimentos de reflexo, como assim, tirar a mão quando há uma lesão. Por exemplo, você está com o fogo ligado, você vai colocar a mão, você tem aquele estímulo já de tirar a sua mão, né? É, ela tem substância cinzenta central, né? É, em volta da substância branca. Na verdade, a medula espinal, ela emite ramos que são chamados de nervos espinais. E esses nervos saem da coluna vertebral através do espaço entre as vértebras, tá? Como a medula espinal ela é menor que a coluna vertebral, os nervos saem em níveis mais abaixo do que os locais onde eles são, na verdade, de origem, tá? E já o sistema nervoso periférico, né? Nós temos o que nele? Os nervos, né? Aí na questão de nervos, vamos dizer o quê? Que eles são organizados por 31 pares de nervos espinais, né? Onde eles são nomeados de acordo com onde eles estão localizados, né? Temos, na verdade, 8 pares de nervos cervicais, que está ali entre a C1 e a C8. 12 pares de nervos torácicos, que nós vamos estar entre a T1 e a T12, 5 pares de nervos lombares, que vai estar entre a L1 e a L5, e 5 pares de nervos sacrais, que vai estar entre a S1 e a S5. Não esquecendo que nós vamos ter também um único par de nervo coxígeno, tá? Que vai estar ali entre a região do cóccix. E 12 pares de nervos cranianos. Então, só para vocês terem entendimento a respeito de que, conforme eles estão localizados, o nome que eles vão estar ganhando. Não vai ter mudança a respeito disso. Tá? Quando falamos de terminações nervosas, nós falamos de modificações das fibras nervosas. Aonde? Nas extremidades, aonde elas podem ser sensitivas ou aferentes, que na verdade quer ser receptoras, tá? Receptoras de quê? Tanto motora como eferente, naquela situação de placa motora no músculo, como um exemplo, tá? E os gânglios, nós temos o quê? Um agrupamento de corpos celulares. Celulares de quê? De neurônios que se encontram fora do sistema nervoso central, ok? Vocês vão
vão observar que eu deixei um pouco para vocês entenderem quando tiver relacionado ao sistema nervoso central, o que nós vamos ter envolvidos e o que tiver no periférico. Então, sistema nervoso periférico, nós vamos ter nervos e os gânglios terminais, onde vai estar lá nos nervos os cranianos e o encéfalo, que nesses dois nós vamos ter o que? A parte sensitiva, motoras e viscerais, e a espinha e a espinhais, que faz parte da medula, tá? No sistema nervoso central, eu vou ter lá o encéfalo no meu crânio, onde eu vou ter três conexões: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Lembrando isso aqui, no cérebro eu vou ter o telencéfalo de encéfalo, no tronco encefálico o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e o cerebelo só vai ter ele mesmo, tá? E na medula espinhais eu vou ter todos aqueles canais vertebrais. O que nós temos que entender? Que essa parte do sistema nervoso central, qualquer rompimento, qualquer lesão, ela é muito importante, porque alguma parte dos nossos órgãos vai ficar com alguma deformidade, alguma alteração, né? Então, quando existe lesões, né, e o paciente fica com uma determinada sequela, conseguimos ter o entendimento como quando é dito a nós que houve uma lesão na questão do sistema nervoso central. Eu vou saber que está sendo envolvido o que? Atingiu quais foram as funções. Quando eu falo que teve uma lesão na parte do sistema nervoso periférico, vocês também agora conseguem ter um entendimento quais foram as áreas atingidas, né? E vocês conseguem ter uma noção melhor do quadro e quais serão os cuidados com esses pacientes. Espero que tenha sido aproveitoso esse momento dessa aula para vocês. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima matéria. Até lá!